Hoje você vai conhecer uma impressionante história sobre discos voadores, numa região formada por 20 municípios, no litoral do Pará, no norte do Brasil. Tudo começou com uma luz no céu. Em seguida, uma série de ataques a pessoas. Depois, o pânico tomou conta de uma região inteira e a população se armou para combater os seres extraterrestres. A gente foi acostumado por esses filmes de Hollywood a achar que se um disco voador for aparecer, ele vai descer no meio de Nova York ou no deserto de Nevada. Mas o que muita gente ainda não sabe é que um dos casos ufológicos mais bizarros já registrados no mundo aconteceu bem aqui, no Brasil, sendo mais exato numa pequena cidade localizada no estado do Pará, chamado de Colares. Comecei a ser procurada por pessoas na própria unidade que se diziam atacadas por algo que eles chamavam de chupa-chupa. Colares fica algumas horas daqui da cidade de onde eu moro, que é Belém, e eu já visitei Colares algumas vezes. E se um dia você for visitar também, você vai se deparar logo de cara com decorações de ETs em várias partes da cidade, com uma forma de lembrar desse acontecido, que durante muito tempo foi um caso considerado como um delírio coletivo. E para ser sincero, eu também acharia a mesma coisa, já que o que aconteceu aqui parece muito uma história de filme de ficção. Em 1977, Colares era uma comunidade ribeirinha. Eram pessoas simples, pescadores que viviam do que o rio dava. Quando o sol se põe, aquela paisagem que era linda e calma se transformava em uma atmosfera completamente sombria. Mas muitos moradores de lá já estavam acostumados a lidar com qualquer perigo que saísse da água e da mata. Só que naqueles meses de 1977, o que começou a tirar o sono daquela gente não estava escondido no fundo do rio e nem camuflado no meio das árvores. Na verdade, o perigo literalmente desceu do céu. Soltar foguete para espantar aquela nave. O delegado foi embora daqui. Muita gente foi embora com medo. Não se sabia o que eram aqueles aparelhos que vinham do céu. Tudo começou com boatos. Um pescador voltando de madrugada que jurava ter visto luzes voadoras que se moviam de maneira inteligente e que parecia acompanhar o barco dele. Depois, um vizinho dizendo que viu uma esfera brilhante que conseguia planar no ar e sem fazer nenhum barulho. Quando uma pessoa isolada contava uma história dessa, muitos não acreditavam e davam risadas. Mas as risadas pararam rápido, porque homens e mulheres começaram a aparecer com marcas inexplicáveis em seus corpos. Queimaduras e pequenas perfurações, como se tivessem sido picadas ou submetidas a um exame, apareceram também. E é claro que o medo se espalhou rapidamente, porque ali era uma comunidade muito próxima, onde todos se conheciam. Imagine você, deitado na rede dentro da sua casa, no meio do breu da noite. De repente, um clarão surge próximo da sua casa, e antes que você consiga gritar por socorro ou até mesmo tentar correr, o seu corpo simplesmente travou. Um feixe de luz te acerta em cheio e você fica completamente paralisado. Você está consciente, de olhos abertos e vendo tudo, mas sem conseguir mover um músculo sequer. E aí, vinha a dor. Bom, foi exatamente isso que aconteceu com algumas pessoas de lá. Atingido foi eu. Me espantei na hora da lâmpada que desceu assim do telhado no rumo, não estava em cama, estava na rede, sabe? Aí eu chamei pela minha esposa, eu disse, olha, o chupa-chupa já me atingiu. Ela disse, que nada. Eu disse, foi. As vítimas contavam que sentiam uma queimação insuportável, como se fosse fogo vivo. E logo em seguida, vinham as pontadas, como se várias agulhas estivessem perfurando o pescoço e o peito. Era como se algo de forma invisível estivesse sugando a energia delas, drenando o sangue. O pessoal que trabalhava na unidade de saúde da região de Colares contou que as pessoas que passavam por lá depois de ter passado por essas experiências estranhas apareciam quase sempre com os mesmos sintomas. Foi por causa dessa fraqueza que o povo começou a chamar aquela luz de chupa-chupa. O pânico de Colares em 1977 literalmente varreu vários vilarejos. Muitas pessoas decidiram fugir com medo de ser a próxima vítima dessas esferas luminosas. O pânico foi tão grande que, assim que o sol baixava, mulheres e crianças começavam a se esconder. Pessoas evitavam sair sozinhas à noite, faziam rezas, procissões, rituais para tentar de alguma maneira afastar
porque eles achavam que era o próprio demônio. Faziam grandes fogueiras para tentar ofuscar a visão do que quer que tivesse lá em cima e até formavam grupos armados para se proteger dessas aparições à noite. Quando uma daquelas esferas aparecia, planando devagar em cima das árvores, o caos começava. Homens atiravam com tudo que tinham, atiravam para cima e até soltavam fogos de artifício. Mas parecia que nada adiantava. As luzes não recuavam, elas não caíam e o que acontecia era que elas apenas mudavam de direção, rápido demais, ignorando qualquer lei da física. O terror tinha virado rotina. Tinha gente abandonando a cidade, as pessoas simplesmente largavam tudo que construíram na vida e fugiam de barco no meio do dia, porque a noite pertencia àquelas luzes que flutuavam. O prefeito da cidade já não sabia mais o que fazer. A polícia não tinha como simplesmente prender uma luz. Não tinha também como eles atirarem no escuro e proteger centenas de pessoas que moravam ali. Foi então que a autoridade local tomou a decisão de chamar a FAB, a Força Aérea Brasileira. Essa missão foi batizada de Operação Prato, devido à descrição dos moradores que diziam que os objetos pareciam como pratos e discos voadores. O comandante dessa missão foi o capitão Uiranger Holanda. Ele reuniu sua equipe da FAB, armou acampamento em alguns pontos da cidade e preparou câmeras, telescópios e relatórios. No entanto, esses homens que conheciam todas as aeronaves do planeta ficaram paralisados com o que começaram a presenciar. A equipe começou a registrar fotografias e filmagens de luzes que se moviam de maneira inteligente, mudavam de direção repentinamente e parecia observar os humanos. Apesar da crescente coleção de evidências, o capitão Holanda e sua equipe não conseguiu encontrar uma explicação lógica para esses fenômenos. E tem mais, por tudo que eles viram, eles ficaram literalmente com medo de serem taxados de malucos se eles concluíssem que aquilo era um fenômeno alienígena. Veio acompanhando e a gente vendo, olha ali. Olha lá, veio. Quando chegou na direção da ilha, ela entrou na direção de Belém. Mas estava muito baixo, na altura das árvores, passando a copa das árvores, mas uma luz muito grande. Um dos militares, um especialista em voo, calculou a velocidade de uma dessas naves enquanto fugia da visão deles, e o cálculo oficial registrado foi de 30.000 km por hora. Nenhuma tecnologia da Terra chegava perto disso nos anos 70, nem hoje chega. Para você ter uma ideia, se uma nave voa a 30.000 km por hora, a única coisa que uma câmera fotográfica analógica daquela época conseguia capturar era um borrão de luz. E foi exatamente isso que eles fotografaram. Essa loucura toda deixou até mesmo os militares com medo de serem abduzidos. E meu amigo, chega até a ser engraçado imaginar que esses homens que eram praticamente treinados para morrer em guerras estavam com medo de virarem cobaias desses seres desconhecidos. Essa missão no final rendeu quase 2.000 páginas de documentos, centenas de fotos e dezenas de horas de filmagem. A Operação Prato tinha literalmente a prova definitiva de que não estamos sozinhos no universo. A maior descoberta da história sobre ETs estava nas mãos do Brasil. Mas de repente, o alto comando militar tomou uma decisão que até hoje ninguém entende. O alto comando da FAB, mais especificamente o brigadeiro Protásio, mandou parar tudo, da noite para o dia, sem explicação, sem aviso prévio. A ordem foi clara e seca. A Operação Prato está encerrada, recolhe o material, voltem para a base e não falem mais sobre o assunto. Oficialmente, a desculpa do governo foi que não havia mais o que investigar, mas é lógico que a mídia não ia aceitar uma conclusão rasa dessa. Para muitos ufológicos e moradores que viveram aquele terror, a operação não acabou não porque não tinha mais o que investigar, ela acabou porque os militares perceberam que não tinha absolutamente nenhum controle sobre o que estava acontecendo. E se você não pode controlar uma invasão no seu próprio espaço aéreo, a melhor coisa a se fazer é esconder a verdade, para não causar um pânico nacional. No entanto, a ordem de encerramento da Operação Prato não fez o assunto desaparecer. Na verdade, fez exatamente o oposto. Quando o governo recuou e tentou abafar o caso, o segredo escapou para muitas imprensas. O que aconteceu em seguida foi um verdadeiro espetáculo midiático. Os jornais, tanto locais quanto de circulação nacional, começaram a cobrir os eventos de Colares. Mas a abordagem estava longe de ser científica. O que era um fenômeno documentado por militares e médicos rapidamente se transformou em combustível para manchetes sensacionalistas. Eles pegaram o terror vivido por aquelas pessoas
e exageraram cada detalhe para aumentar as vendas de jornais. Fotos reais tiradas pela Força Aérea foram publicadas fora de contexto, muitas vezes acompanhadas de teorias da conspiração e encontros com extraterrestre. O impacto dessa situação toda foi mista. Por um lado, o Brasil inteiro passou a olhar para a Amazônia com uma certa fascinação, alimentando a curiosidade nacional sobre o inexplicável. Mas por outro lado, para os moradores de Colares e da região, o sensacionalismo só propagou mais medo e paranoia. Bom, esse silêncio durou quase 20 anos, até que em 1997, o antigo comandante da missão, o Irangé Holanda, já aposentado, quebrou o juramento de silêncio militar e concedeu uma entrevista. Ele afirmou com todas as letras: os ataques aos ribeirinhos foram reais, a tecnologia não era humana, nós fomos visitados, analisados e perfurados por algo que não veio dentro do nosso mundo. Se essa entrevista do Irangé Holanda não tivesse acontecido, seria fácil dizer que isso tudo foi um delírio coletivo, sendo mais uma história para boi dormir, mas essa verdade custou um preço muito alto. Poucas semanas depois de dar essa entrevista, o capitão foi encontrado morto dentro da sua casa em circunstâncias suspeitas. E isso é bem estranho, porque quem conhecia de perto o capitão enxergava ele como um homem durão e que não demonstrava nenhum sinal de depressão. Então, tudo isso levantou a crença de que ele, na verdade, foi silenciado. Ou seja, uma queima de arquivo. E isso aumenta ainda mais a bizarrice desse caso, porque se não queriam ele vivo, é porque ele tinha informações bem delicadas sobre esse caso que as autoridades não queriam que ele revelasse. O testemunho de Holanda, combinado com essas evidências coletadas, deixou Colares no radar dos mistérios não resolvidos do nosso planeta, classificando a Operação Prato como um dos casos mais bem documentados e bizarros da ufologia mundial. Bom, é isso, chegamos no final do vídeo. E se você viu até aqui e gostou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever. Saiba que isso ajuda muito o canal a crescer. No card eu tô deixando o vídeo da Amazônia que eu citei no meio do vídeo. Recomendo que você assista agora.